Oi! No nosso último vídeo, nós falamos sobre o surgimento da religião islâmica. Hoje nós vamos ver como é que o islamismo conseguiu ser o agente unificador do mundo árabe. Nós vamos perceber que o Islã, além de unificar as tribos árabes, permitiu também que os árabes expandissem o seu império, né? O Império Árabe é, portanto, fruto do islamismo. Provavelmente, se os árabes continuassem politeístas, jamais teriam se unificado e jamais teriam se expandido como se expandiram. Com a morte de Maomé, em 632, inicia-se um período denominado de Califado de Medina. O Califado de Medina dura da morte de Maomé até o ano de 661. Esse é um período de grande desenvolvimento dos árabes. Através da Guerra Santa, os árabes organizam suas tropas e conquistam muitas regiões. Conquistam a Pérsia, conquistam a Síria, conquistam o Egito e conquistam a Palestina também. É um período em que os califas eram eleitos. É o período em que a primeira mulher é eleita governante na história. Fátima, filha de Maomé, será eleita ainda no século VII, califa. É a primeira mulher eleita para governar em toda a história. O Califado de Medina, no entanto, acaba perdendo força, já que uma família síria, convertida ao islamismo, começa a usar o seu poder econômico imenso para dominar o Império Árabe. Essa era a família omíada, que vivia na cidade de Damasco. Os omíadas tomam o poder, acabam com as eleições para califa, né, e iniciam uma monarquia hereditária. O califa passa a ser um monarca sucedido pelo filho, né? É o Califado de Damasco, um califado da dinastia omíada. O Califado de Damasco também foi um período de grande esplendor para o mundo árabe. Os califas daquela cidade melhoraram as tropas, conseguiram avançar sobre territórios distantes, conquistam, por exemplo, o noroeste da China, várias regiões asiáticas, e conquistam também o norte da África. Os omíadas também avançam contra a Europa, né, e conquistam a Península Ibérica. No entanto, com o passar do tempo, problemas sociais e econômicos vão desgastando a família omíada. O Califado de Damasco entra em declínio. Na década de 740, se inicia uma violenta perseguição à família omíada e vários de seus membros são mortos. Essa perseguição culmina com a deposição dos omíadas em 750, ano em que uma família poderosa da cidade de Bagdá toma o poder. Instaura o Califado de Bagdá. O nome dessa família é família Abássida. Inicia-se um longo período debaixo do governo Abássida. É o chamado Califado de Bagdá, que dura de 750 a 1258. Da família omíada resta um príncipe que foi perseguido, fugiu pelo norte da África e chegou até a Espanha. Esse príncipe era Abderramã de Omíada. O príncipe Abderramã, ao conquistar parte da Península Ibérica, funda ali um novo califado que rivaliza com o Califado de Bagdá. É o Califado de Córdoba. Enquanto o Califado de Bagdá viveu um período de decadência, o Califado dos Abássidas não conseguiu fazer grandes conquistas, apenas manteve muito mal o que já havia sido conquistado pelo Califado de Damasco, né? O Califado de Córdoba vai ter sucesso. O apogeu do Califado de Córdoba se dá no século X. Córdoba chega a ter uma biblioteca com 40 mil títulos de livros, o que era impressionante para a época. Hoje isso não é tanto assim. Hoje só a biblioteca da Universidade de Brasília tem 800 mil títulos de livros, não é, disponíveis. Mas naquela época, com os livros manuscritos, uma biblioteca com 40 mil livros era muita coisa. Córdoba vira um centro de produção de objetos refinados, utilizavam ouro, o vidro, não é? O que era muito raro na época. Córdoba se torna um centro de irradiação de cultura, ali viveu o grande filósofo Averroes. Averroes é muito importante porque ele é que vai estudar as obras de Aristóteles, escrever sobre Aristóteles, e depois, quando outros filósofos cristãos quiseram saber sobre
Aristóteles e sobre os velhos filósofos gregos, né, eles apelam para Averroes e vão estudar os filósofos gregos a partir da obra de Averroes. Então Córdoba teve muito esplendor. Enquanto isso, o califado de Bagdá vivia uma longa decadência. Era atacado pelos turcos otomanos, que eram islâmicos, mas não se submetiam ao governo árabe, né, e acaba caindo em 1258. Com a queda do califado de Bagdá, logo se instauram outros califados importantes, que era o califado do Cairo, no Egito, e o califado de Córdoba, na Espanha, que já havia sido implantado pelo príncipe Abderramã. É bom lembrar que os abássidas não exerceram o poder diretamente. A dinastia do califado de Bagdá entregou o poder administrativo aos grão-vizires, né, que eram uma espécie de primeiros ministros desses califas. Os califas abássidas, lá de Bagdá, exerciam apenas um poder religioso. E esse é um dos motivos da queda dos abássidas. O califado de Bagdá cai por causa da corrupção dos grão-vizires, por causa da incapacidade de se organizarem para a guerra, de defenderem suas fronteiras, né? Apesar da queda do Império Árabe em 1258, eles nos deixam legados muito importantes na cultura, na medicina, na filosofia, na literatura. Na medicina, por exemplo, descobriram as origens do sarampo e da varíola. No campo da literatura, escreveram As Mil e Uma Noites, tiveram poetas de escrita muito agradável, como Omar Khayyam, como Djariz, e esses poetas são lidos até hoje, né? Fazem parte do que há de melhor da literatura mundial. Também desenvolveram a arquitetura, implantando em suas construções religiosas os minaretes, são aquelas torres que existem em todas as mesquitas, não é? Se destacaram muito também na geografia, porque trouxeram equipamentos chineses, aperfeiçoaram esses equipamentos, como a bússola, o quadrante. Depois eles é que vão conhecer o astrolábio, que vai ser passado aos europeus já na época das grandes navegações. Os árabes se destacam na matemática, eles são os criadores da álgebra, que eles chamavam de álgebra, né? Também se destacam na criação da geometria e da trigonometria. Também são os criadores da química moderna, não é, que eles chamariam de alquimia, depois os europeus vão chamar de alquimia, não é? Eles é que vão descobrir o álcool, vão descobrir o ácido sulfúrico e tantos outros elementos químicos, não é? Então, de fato, os árabes tiveram muita importância para a formação da cultura ocidental. Não podemos nos esquecer que a Europa vai atingir um desenvolvimento nunca visto justamente ao ter contato com os povos islâmicos durante as cruzadas. E isso é tema de uma de nossas próximas aulas.